Olá, hoje você vai conhecer um pouco da vida e do trabalho da dona Jane. Jane Regenberg ou Eugênia Schaufmann? Como é que eu chamo a senhora? Dona Jane ou dona Eugênia? Jane, todo mundo me conhece por Jane. Dona Jane, eu queria que a senhora contasse um pouco como é que a atividade artística surgiu na sua vida, quando isso começou, que a senhora fizesse um pequeno resumo dessa parte da sua vida. Eu morava em São José dos Campos e nós fizemos algum teatro lá e eu me apaixonei pelo teatro. Eu vim para São Paulo, fiz a escola de arte dramática e depois fiz teatro e televisão. E isso em que ano foi? Ou que década foi? A década de 50 até 60 e poucos. E a senhora se recorda de alguns trabalhos seus na área artística? O que a senhora fez em termos de palco? Naquela época praticamente ainda acho que não havia TV, né? Não tinha. A TV começou depois. Na escola de arte dramática nós fizemos a Tempestade de Shakespeare, que ficou fantástica. O Paulo Otran que me perdoe, mas a nossa ficou melhor, porque foi dirigida pelo Dr. Alfredo Mesquita, que era fantástico, e ficou um espetáculo belíssimo. Nós inauguramos na escola ainda o Teatro de Brasília, e lá eu fiz a Fedra, e não lembro mais o que. Foram duas coisas que eu fiz, não lembro mesmo. Dona Jane, e a família, por exemplo, a sua família? Aliás, eu nem expliquei para os nossos internautas ou então telespectadores, nós estamos gravando na entrada da chácara, porque lá dentro não dá para gravar. Você vai acompanhar daqui a pouquinho algumas imagens da chácara dos meus amores, mas nós não temos como gravar lá por causa do latido dos cachorros, então fica impossível conversar. Então a gente está aqui do lado de fora, bem próximo à entrada e próximo à rua. Dona Jane, a família aprovou essa, porque na época havia muita resistência. Uma época terrível, eu lembro que naquele tempo não tinha divórcio. Eu me desquitei. A família sempre me apoiou, mas era um escândalo. Eu fui uma das primeiras a se desquitar nesse São Paulo. Mas, por exemplo, seu pai, sua mãe apoiavam assim, a família? Sempre me apoiaram em tudo. Aí não houve problema. E depois eu era muito voluntariosa, eu fazia o que eu queria. Não adiantava achar ruim, não. Então, quem não apoiou depois foi seu marido. Não apoiou, né? Porque ele não queria separar. Mas entendi. No fim, hoje ele está muito bem, continua professor. Ele é um cérebro, ele é um dos maiores cérebros do mundo na filosofia da matemática. Tá. Então, continuou estudando, ele continuou a vida dele, eu continuei a minha. E eu vim fazer a escola de arte dramática. E fui aprovada. Encosta só um pouquinho. Fui aprovada logo no primeiro teste. Não sabia nada, não sabia nem o que era mímica. E foram 4 anos de escola e depois que eu me formei, eu fiz teatro com a Cacilda Becker, a Nídia Alicia, e aí depois eu resolvi fundar minha companhia. E foi aí que eu tirei do TBC, eu tirei o Raul Cortez, que ele estava lá jogado no meio das traças, que era tudo Valmor e Cacilda, né? E eu achava que o Raul era muito bom, tanto é que ele provou, né? O que ele Sem era. dúvida alguma. E aí nós fomos com o Raul, nós fomos para Santos fazer uma temporada lá, fazer a peça Inimigos Íntimos. E foi ótimo. Ele era fantástico, né? E ficamos amigos até ele ir embora, né? Desses atores da atualidade, com quem que a senhora trabalhou, a senhora dirigiu, a senhora atuou junto, quem pertenceu à sua companhia? Não tem mais ninguém vivo. A Rutiné de Moraes, o Pompeu, o Milton Bacarelli. Meus amigos foram quase todos, eu que estou sobrando. Não, mas a senhora está muito bem. Jô Soares teve atuação com a senhora? Jô, sim. Jô era amigo, né? Não atuou junto. Nós fazíamos as nossas farrinhas, né? Depois eles iam no meu apartamento, que naquele tempo eu tinha um apartamento que depois eu vendi, que fique bem claro,
Eu vendi esse apartamento, acho que 30 anos depois. Eu comprei naquela época de teatro. Eu comprei em 1960, mais ou menos. Levei 10 anos pagando. E vendi depois aqui em 1990 e tantos, para poder sustentar os cachorros. Como os cachorros, os gatos, como é que os animais entraram na sua vida assim desde o início? Como é que isso aconteceu? Quando a Cláudia era pequena, minha filha, ela foi fazer balé no Teatro Municipal. Embaixo tinha a escola de balé do Teatro Municipal. E lá eu comecei a ver uns gatinhos. Eu falei, ai, que judiação, os gatinhos jogados aqui, meu Deus, e tal. Comecei levando umas latinhas, depois levando umas panelinhas, depois levando umas latonas cheias de arroz com sardinha, né? Foi lá que eu conheci a Leda Natal, que era a dona do Quintal de São Francisco. Naquele tempo eu nem imaginava que eu iria mexer com animais. E comecei a levar comida para os gatinhos. E a Leda ficou muito amiga minha. Tanto é que eu ajudava a Leda, não é? Porque ela tinha uma vida muito sacrificada, cuidando de tantos gatos e cachorros. E ela era arpista do Teatro Municipal. Ela era arpista? Arpista, ela era uma coisa maravilhosa. Ela tinha mãos de fada. Ela pegava naquela harpa, parecia que você estava entrando no céu. Uma maravilha. E o meu pai também era do Teatro Municipal. Ele era do Quarteto de Cordas Municipal. Naquele tempo, eles tocaram 40 anos de graça para conseguirem ser efetivados pela prefeitura. Eles tocavam na orquestra e no quarteto. Aí deixaram a orquestra quando foram efetivados. O mundo inteiro conhecia o quarteto. Naquele tempo era Quarteto de Cordas Haydn. E depois virou Quarteto de Cordas São Paulo. Só no Brasil ninguém sabia quem era, né? Depois que a prefeitura assumiu, mas levou 40 anos, né? Então era uma panelinha, assim, do Teatro Municipal. E aí a senhora conheceu, entrou em contato com os gatos, a senhora brincava com os gatos, cuidava dos gatos? Levava comida, a gente cuidava, judiavam muito deles, muito. Quem judiava? A molecada furava os olhos, queimava, coisas terríveis. E tinha mais outras pessoas que cuidavam. E depois o Mário Covas foi o primeiro prefeito que não quis matar os gatinhos. Ele resolveu tirar os gatos de lá e fez um abrigo para eles. Então o Mário Covas ajudou a retirar os gatos do Teatro Municipal e fez um abrigo. Fez um abrigo que era perto do que depois ficou chamado a Praça dos Gatos. Porque depois o pessoal precisou sair de lá porque era da Eletropaulo e eles precisaram do terreno. Agora, antes de falar da Praça dos Gatos, eu queria perguntar uma coisa que antes de gravar a senhora estava me contando. A entrada dos gatos no seu apartamento, a senhora tinha problemas lá com seu marido? A senhora me contou que... Não, eu tinha problema porque eu levava comida e acontece que o carro ficava cheirando sardinha e a casa ficava cheirando sardinha. Porque eu cozinhava, né? Ia por dia, deixa eu ver quantos quilos, iam 10 quilos por dia de sardinha. E cheirava, né? E eu acho que ele tinha razão, sim. Ele tinha razão. Todo mundo que implica, eu acho que tem razão, entendeu? Implica, mas eles não veem que a gente recolhe os animais, porque são eles mesmos que jogam os bichos fora. Porque se cada um... você tem 700 animais. Mas 700 pessoas no São Paulo desse não é nada. Se cada um tivesse o seu animal, eu não precisaria pegar o animal dos outros. Desculpa a pergunta, mas a senhora acha que os animais, os gatos, acabaram contribuindo com a sua separação? Sim, não tem dúvida. Chegou num ponto que ele falou, os animais ou eu. A senhora ficou com os animais. Eu fiquei porque eu falei, você é adulto, você é administrador de empresa, você viaja pelo mundo inteiro, você sabe se cuidar sozinho, e eles não, né? Eles precisam de um apoio. E naquele tempo, você cuidar de animal precisava ser por baixo do pano. Por quê? Você era muito criticado e era muito discriminado. Agora parece que é chique, né? Mas naquele tempo era a Leda, depois fui eu e tinha uma ou outra. Agora não, agora tem
como disse a Ângela, um monte de cachorreiras, que são criaturas maravilhosas, que se matam, que não têm férias, que não têm feriado, que não tem nada. Elas andam pelas ruas ouvindo desaforos, pondo comida todo santo dia para os animais. São pessoas maravilhosas.